Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui, continuando a nossa aula 13. Nós vamos falar agora sobre noções gerais, sobre ciências humanas para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, lembrando que aqui está sendo feito, um estudo baseado no texto da BNCC, e aqui nós estamos fazendo uma abordagem focado para a prova do concurso, né? Então, para um estudo mais aprofundado, voltando mesmo para a prática do professor em sala de aula, é necessário um curso com outro foco, uma leitura bem complementar, tá ok? Durante a aula, a apresentação dos conteúdos, eu vou dar também aí mais algumas dicas, tá? Para na hora da prova, você lembrar e guardar em alguns conceitos. Então, vamos dar continuidade. As ciências humanas, no ensino fundamental, aborda dois componentes curriculares, geografia e história. Então, primeiramente aqui, vamos fazer uma reflexão, um estudo sobre as ciências humanas no geral, tá? O que vai contemplar em tanto a geografia quanto a história. E depois, no outro momento, nós vamos estudar um pouquinho ainda das peculiaridades da geografia e da história, tá? Separadamente. Então, a área das ciências humanas contribui para que os alunos desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir contextualização, marcada pelas noções de tempo e espaço. As categorias básicas das ciências humanas: o tempo, tanto cronológico como histórico, o espaço e o movimento, e devem ser trabalhados de forma interrelacionadas, tá? Gente, o estudo das ciências humanas, assim como também das ciências naturais, devem focar, mostrar para o aluno que as coisas não acontecem do nada, tudo é construído pela ação do homem, é construído, é modificado, não só pela ação do homem, lógico, pela ação da natureza também. Mas então, quando trabalhar a questão dos temas dentro de ciências humanas no ensino fundamental, sempre perpassar pelo tempo, o espaço e o movimento. Então, o movimento, lembrando aí que é a questão das mudanças de estrutura, de um local, as modificações que o ser humano fez durante todo o percurso histórico até o momento, quais são as modificações que ocorreram, o espaço, como trabalhar a questão do espaço. Pedir para a criança observar o caminho da escola até na casa, e da casa até na escola, tá? A questão do tempo, e também qual o tempo que ela demora para fazer esse trajeto, e trabalhar também essa noção, a criança ter essa noção da diferença do que é um tempo cronológico e do que é um tempo histórico. Importante, o desenvolvimento do raciocínio espacial temporal baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica. Isso quer dizer que tempo e espaço não é dado naturalmente, é construído socialmente, o que eu disse no slide anterior, nada foi, surgiu do nada, aconteceu do nada. As ciências humanas devem estimular uma formação ética. Ética no sentido de saber respeitar o direito, o espaço e a história do outro, baseado sempre nessa questão de não ter preconceitos, defende-se na BNCC a perspectiva de ensino que valoriza a crítica sistemática à ação humana, as relações sociais e de poder, a produção de conhecimentos e saberes, frutos de diferentes histórias e espaços geográficos. O tempo e o espaço, não é dado naturalmente, como nós vimos, há todo uma construção, uma mudança, e é importante estimular aos alunos a terem essa consciência do respeito de tudo o que foi construído, a noção de diferença também. Nós vamos falar mais especificamente dessas questões um pouco aqui pra frente, tá, gente? Quando nós vamos falarmos das unidades.
Essa perspectiva privilegia o trabalho de campo, né? Pode ser feito dentro da própria casa da criança, né? A observação ali, por exemplo, de como que houve a mudança quando ele era mais novinho, né? No ensino fundamental. Então, você pode perguntar, quando você era, né, criancinha, como que era o seu quarto, né? E agora, como que tá o seu quarto agora? Né, a sua casa, que cor que era, que cor que tá agora, né? Os móveis eram do mesmo jeito que estão agora, né? Mudaram os móveis, mudou de lugar os móveis, né? Entrevistas, né? Entrevistar os pais, os avós, tios, irmãos mais velhos. Observação. A observação, né, tem aí o objetivo de proporcionar um olhar crítico, né? O desenvolvimento de análises de argumentações, né, de modo a potencializar descobertas e estimular o pensamento criativo e o pensamento crítico, né? Como que a gente né, promove, né, esse olhar crítico, esse pensamento crítico, né, através da observação. Então, é observar, né, e direcionando, né, os alunos aí a terem esse tato, né, essa perspectiva de enxergar as mudanças, as diferenças e quais consequências, né, essas mudanças trazem para aquele determinado ambiente, né, para aquele determinado espaço, para as pessoas, né, que ali estão envolvidas. As ciências humanas possuem 7 competências específicas a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Tá? A primeira, compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Né? Então, nessa competência, né, aí vem essa questão de respeitar as diferenças, né? Aquele colega tem uma cor diferente da minha, ele tem, né, uma classe social diferente da minha, né? Saber respeitar, né, e ver que a sociedade, né, a história humana constitui-se das diferenças. O segundo, analisar o mundo social, cultural, digital e o meio técnico-científico, informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações cotidianas e se posicionar diante de problemas no mundo contemporâneo. Né? Então, por exemplo, fazer com que a criança entenda que a certidão de nascimento dela é um registro histórico. Né? E daí, né, partindo para outras, né, formas de registros, né, que essa é uma forma de entender o mundo. 3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Bom, gente, então, na competência 3, né, a natureza e a sociedade, eles vão se modificando, né, e o ser humano, ele participa dessa modificação, né, ele é o principal agente ainda dessa modificação. E na competência 4, né, entender que o modo de vida que eu tenho é diferente do modo de vida que o meu colega tem, né, é diferente do modo de vida que a professora tenha, né, diferentes culturas, né, a situação que me faz, essa questão de estrangeiro, né, é bom trabalhar com a seguinte perspectiva, é a situação que me faz ser estrangeiro, né, eu estou aqui na minha cultura, no meu país, no meu Brasil, se eu saio daqui e vou, né, para outro país, eu que sou o estrangeiro, né, então o estrangeiro não é só o que vem, o que chega até nós, nós também em algumas determinadas situações seremos estrangeiros. Competência 5, comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e
em espaços variados. Na competência 5, vou fazer o comentário primeiro, antes de ler a 6, a questão de comparar, né, vários espaços, né, aqui é bacana trabalhar com as visitas técnicas, né, para entender, por exemplo, os tipos de vegetação, né, mostra-se lá, né, no livro lá para criança, o cerrado, a caatinga, mas ele nunca viu, né, nunca visualizou, né, então essas visitas técnicas, né, vão proporcionar essa oportunidade, né, da criança ter ali o contato, né, com aquilo que está sendo passado para ela ali em forma de teoria. 6. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, né? Então, aqui nessa competência 6, né, é saber lidar com os pensamentos diferentes, né? Ver que não existe uma verdade única, uma forma correta de se pensar, né? Há vários tipos de interpretações, né, e elas devem ser consideradas, respeitadas, né? Não há uma verdade absoluta entre nós seres humanos. Tudo é questionável, né? Tudo, até né, a questão histórica mesmo, por mais que esteja ali registrado, enfim, é questionável. 7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica, infográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal, relacionando a localização, distância, direção, duração, simultaneamente, sucessão, ritmo e conexão. Bom, então aqui na 7, né, tá falando uma questão de analisar, saber analisar os documentos dentro de um contexto em que eles foram construídos, né? Se pegar aí um mapa que foi construído na década, né, que foi feito na década de 80 e comparar com os mapas atuais, né? Veja a diferença de tecnologias que tinham naquela época e que nós temos agora, né? Então, saber fazer, né, esse tipo de leitura, né, esse letramento, né, digamos assim, esse letramento histórico, tá? E agora vamos ver a parte da geografia. O princípio são os princípios do raciocínio geográfico. Lembrando que isso aqui não são os conteúdos, tá, gente? Não são conteúdos que devem ser trabalhados, tá? São princípios que devem ser trabalhados de forma, não de forma isolada, né? Devem ser trabalhados de uma maneira global, né? Devem aparecer nas atividades, ou seja, as atividades de geografia, né? Tem que aparecer esses princípios e eles são como os pilares, né, do ensino da geografia. Que são, né, a questão em ensinar por analogia, né, que é fazer uma comparação com algo diferente. Por exemplo, o asfalto não absorve a água da mesma forma que a terra absorve, né? Por conexão, os fatos estão em conexão com os outros, nada ocorre de forma isolada, o que não significa aqui que são iguais, né? Distribuição, né? Por exemplo, como as carteiras se organizam na sala de aula, né? Como que as casas estão organizadas dentro do bairro, né? Extensão, né? Espaço físico versus quantidade. Por exemplo, quando a gente fala para criança assim, o estado de São Paulo é maior que o Amazonas, né? Então, essa afirmação não está sendo feita em relação ao espaço físico, mas sim à quantidade da população que vive em cada estado. Tá? A localização, né, onde se posicionam em relação a algo, né? Então, né, pode-se trabalhar, por exemplo, onde que as onde que a biblioteca está em relação à sala dos professores, tá? A questão da ordem, né, a ordem no sentido de organização mesmo, de um arranjo espacial, né? Então, por exemplo, BH está situado a 76 quilômetros de Sete Lagoas, tá?
O estudo do espaço geográfico deve envolver outros conceitos operacionais: território, lugar, região, natureza e paisagem. O componente curricular da geografia possui 5 unidades temáticas do primeiro ao nono ano. E são elas: 1. O sujeito e o seu lugar no mundo. Focalizam-se as noções de pertencimento e identidade. Né? Onde você trabalhar com os alunos, né? Onde que eu nasci? Né? O conceito de naturalidade, de nacionalidade, né? 2. Conexões e escalas. Articulação de diferentes espaços e escalas de análise, possibilitando que os alunos compreendam as relações existentes entre fatos nos níveis local e global. Né? Aqui cabe, né, quando você trabalha a questão de, por exemplo, desenhar a sala de aula, ou desenhar o quarteirão, né, do bairro, da escola ou da casa do aluno. 3. O mundo do trabalho, né, estudo dos processos e técnicas. 4. Formas de representação e pensamento espacial, compreensão da concepção do que é um mapa e de outras formas de representação. Aqui entra a questão do letramento geográfico, né? Saber fazer e construir aí a leitura correta de textos, né? De gêneros textuais específicos do campo da geografia. 5. Natureza, ambientes e qualidade de vida. Articulação entre geografia física e a geografia humana, com destaque para a discussão dos processos físicos e naturais do planeta Terra. Né? Aqui entra a questão das modificações, né, nas paisagens, feita tanto pela ação dos seres humanos quanto pelas ações naturais, né, da natureza. Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre o campo da história. A história não emerge como um dado ou um acidente, aqui sem um erro de digitação, me desculpem, que tudo explica. Ela é a correlação de forças, de enfrentamentos e da batalha. Ou seja, não pode ensinar história narrando os fatos como se eles tivessem acontecido sem intervenção humana. Né? Então, reparem, gente, como que essa ideia, né, de que nada acontece por acaso, né? As coisas não são isoladas, né? Tudo vem de uma intervenção humana. Né? É essa concepção que é abordado aí, né, na BNCC. Para o ensino de história, é fundamental considerar a utilização de diferentes fontes e tipos de documento, escritos, iconográficos, materiais e imateriais. Devem envolver os processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de um objeto. Né? E isso são questões que estimulam o pensamento. Né, gente? Então, lembre-se, antes de apresentar os conceitos para os alunos, instigá-los a pensar, né, sobre aquilo primeiramente. Dessa forma, né, fazendo aí uma identificação, uma comparação, contextualização, né, antes mesmo, né, conversar, né, com os alunos, instigando a fazer, a entender, né, os processos, antes de apresentar o conceito, né, algo que é novo, que a BNCC traz. Né, porque o que é mais comum, né, nós vemos, o professor chega na sala, passa lá os conceitos todos no quadro, manda copiar e depois vai explicar, né, a matéria. Então, isso aqui está invertendo essa ordem, na verdade, né? É estimular primeiro o pensamento dos alunos, né? Dessa forma, trazendo ali o problema, né? Digamos assim, e para depois apresentarem os conceitos técnicos. O principal objetivo, né, da história no ensino fundamental é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer eu e os indivíduos agem de acordo com como, né, o eu e o indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar seus hábitos e condutas. O conhecimento histórico deve ser tratado como uma forma de pensar, entre várias, uma forma de indagar sobre as coisas do passado e do presente, de construir explicações,
desvendar significados, compor e decompor interpretações em movimento contínuo ao longo do tempo e do espaço. Bom, gente, a história, né, esse componente curricular história, ele não possui aquelas unidades temáticas que são comuns a todos os anos do ensino fundamental, né, do 1º ao 9º. Aqui eu trouxe para vocês um resumo das unidades temáticas do ensino fundamental 1, né, que é em o que, né, provavelmente irá ser cobrado na prova, né, por se tratar aí de um cargo PEB 1, né? Então, um resuminho dessas unidades temáticas do ensino fundamental 1 é 1º e 2º ano, vai trabalhar aí com a vida da criança em relação à família, em relação à escola, em relação à comunidade, né, a criança como sujeito. No 3º ano, história e elementos da cidade, patrimônio, serviços. No 4º e 5º ano, já começa a apresentar os conceitos históricos, né, de cidade, cidadania e civilização. A lógica, né, aqui é o seguinte, que você, né, grava isso em prova da sua prova. Começa do menor, né, do núcleo ali da vida da criança, da família da criança, começa até tratando ali da história dela mesma, né, do contexto né, histórico ali que ela vive, da família, da casa, e vai se expandindo, né, para o bairro, para a escola, né, para a cidade, né, no 3º ano é muito forte, né, essa questão do conhecimento da cidade ali, né, geralmente trabalha-se mesmo a cidade que a escola, né, está localizada, e depois vai aumentando, né, para estados, a noção de país, né, de civilização, né, como um todo. Outra dica, tá, para vocês aí que estão se preparando para a prova do concurso, BNCC é um documento muito extenso, né, não cabe dentro, né, de um curso só o estudo dele de uma forma completa, teríamos que ter um curso somente de BNCC, né, e são, assim, também na prova ele não é cobrado inteiramente na íntegra, né, há uns quesitos aí mais solicitados, que é o que nós buscamos trazer aqui para vocês nas aulas, tá? Então, o documento da BNCC, você tem que ir lá, tá? Dar uma lida, dar uma olhada, principalmente nos quadros, tá? Então, se tratando aí das habilidades, você vai lá na parte de ciências humanas, tanto da geografia e da história, e um dia antes da prova, você faz a leitura daqueles quadros, tá? Dos quadros das unidades temáticas, do quadro das habilidades. Faça uma leitura desses quadros um dia antes da prova, tá? Isso vai ajudar aí. A compreensão, é claro, você vai fazer agora, né? Que estamos com tempo, né? Dar uma lida na íntegra, procurar compreender, né? E procurar fazer aí uma compreensão global. E um dia antes da prova, não deixem de fazer a leitura desses quadros lá no documento da BNCC, ok? Então, um abraço, até a próxima aula. Dúvidas, podem postar aí nos comentários, tá? Que estarei aqui dispostos para saná-las com vocês.